Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Matemática Militar. Neste vídeo, corrigirei 10 questões que tratam da função logarítmica. Para quem está se preparando para a ESA e para a EA, é um material muito útil. Para outros concursos militares, como a SpaceX, a AFA, ele vai servir de revisão. Se quiserem baixar as questões que irei corrigir, basta acessar um link que está na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem. Bons estudos! Se x e y são números reais e positivos, lembrar, serem reais e positivos, tem que excluir o zero, tá? Então, os reais aqui eu coloquei o asterisco, porque são positivos, então o zero tem que estar fora. E log de... Aí aqui tem duas igualdades, no caso, né? A gente tem aqui log do log de x na base 4, que está na base 3, e o log do log de y na base 3, que está na base 4, e isso é igual a zero, tá? Ele quer saber quais são os valores de x e de y. Então, vamos lá. Primeiro, a gente entra na questão criando as condições de existência. Então, eu vou colocar aqui do lado as condições de existência para o log existir, tá? Então, nesse caso aqui, esse x, ele é logaritmando do log na base 4. Então, esse x, ele precisa ser maior do que zero. Agora, o log de x na base 4, ele é logaritmando do log na base 3. Então, ele também precisa, né, log de x na base 4, ele também precisa ser maior do que zero. Do lado de cá, o y também ele é logaritmando do log aqui, na base 3. Então, o y precisa ser maior do que zero, tá? E a gente tem o log de y na base 3, que é o logaritmando do log na base 4. Ele também precisa ser, né, log de y na base 3, ele precisa ser maior do que zero. Quando encontrarmos os valores de x e de y, nós precisamos testar nas condições de existência, tá? Só se nós aceitamos ou não aquele valor. Agora, para solucionar isso daqui, não é complicado. A gente vai pegar essa primeira parte igual a zero e depois pegar essa segunda parte igual a zero. Então, vamos lá, vai ficar assim, log na base 3 do log de x na base 4, isso é igual a zero. E depois a gente vai fazer o seguinte, do lado de cá vai ficar log na base 4 do log do y na base 3, isso é igual a zero. Agora vamos lembrar, por definição, quando a gente tem o log de A numa base B, tá? E isso é igual a um valor qualquer x, por definição, esse B, então, ele é base, né? Ele passa aqui, isso, o B passa para base, o x vira expoente e a gente encontra o A, que é o logaritmando. Aqui é o logaritmando, aqui é a base e aqui é o logaritmo, tá? O x é o logaritmo. Então vamos resolver isso daqui. Vamos resolver esse log na base 3 aqui. Primeiro vamos, por definição, passar o 3 para o outro lado. Então vai ficar assim, log de x na base 4 é igual a 3 elevado a 0. Ora, 3 elevado a 0 dá 1. Então vai ficar log de x na base 4 é igual a 1. De novo, por definição, o 4 ele vai ser base do 1. Então vai ficar x é igual a 4 elevado a 1. Logo, x é igual a 4. Aí vamos testar o valor de x, tá? Para ver se passa. 4 é maior do que 0, ok. E se eu colocar 4 aqui, vai dar log de 4 na base 4, que vai dar 1. E 1 é maior do que 0, ok. Então, o 4, ele é um valor válido, porque ele passou nas duas condições de existência aqui. Agora, vamos encontrar o y. Da mesma maneira, esse 4, ele passa para o outro lado, usando essa definição. Vai ficar log de y na base 3 é igual a 4 elevado a 0. Isso vai dar 1, né? Então, a gente vai ter log de y na base 3 é igual a 1, e de novo, por definição, passa o 3 para lá, a gente vai ter y é igual a 3 elevado a 1, y é igual a 3. Agora vamos testar esse valor, né? Y é igual a 3. Y é maior do que 0, ou seja, 3 é maior do que 0? Sim, é maior do que 0. Log de 3 na base 3 dá 1. E 1 é maior do que 0? Sim, é maior do que 0. Então esse valor tá ok também. Então o problema ele pede sobre x e y, o que eles são? Eles são iguais? Letra A? Não, eles não são iguais. Eles são inversos? Não, né? Para ser inverso, teria que ter 4 aqui, por exemplo, e 1 sobre 4 aqui. Isso seria inverso, tá? Ou ter 3 aqui e 1/3 aqui. Não são inversos. São consecutivos? Sim, né?
3, 4 é o consecutivo de 3. Então a resposta correta é a letra C. Se x e y são números reais e positivos, lembrando que ser real e positivo tem que excluir o zero, tá? O colog de 1 sobre 32 na base 2 é igual a x, e o log de 256 na base y é igual a 4. Então, a soma, né, x e y é igual a quanto? Pessoal, antes de iniciar o problema, condição de existência, tá? Não vamos esquecer disso nunca, tá? Então, vamos lá, condição de existência, aqui. Eu tenho, nesse caso aqui, uma base, tá? Aqui não tem problema nenhum, mas nesse caso aqui, log 256 na base y, o y, ele é base, então ele tem que ser maior do que zero, e também o y, ele não pode ser o número 1, tá bom? Vamos deixar anotadinho e no final a gente compara, então, os resultados. Vamos lá. O colog, o que é o colog, tá? Quando a gente tem o colog de A numa base B, um exemplo, isso aqui é a mesma coisa que menos o log de A nessa base B, tá? Esse negativo aqui, ele pode virar expoente do A ou expoente do B, tá? Vamos colocar ele como expoente do A, por exemplo. Então aqui a gente tem log de A elevado a menos 1 na base B, invertendo então o A, a gente vai ter ali log de 1 sobre A na base B, tá bom? Então vamos lá. O colog, a gente viu ali que ele é o menos log de 1 sobre 32 na base 2 igual a x, tá? Agora, esse menos 1, ele vem então ser o expoente do logaritmando. Então ele vai ficar assim, log de 1 sobre 32 elevado a menos 1 na base 2 é igual a x. Agora a gente tem aqui log, o expoente é negativo, inverte a base. Então vai ficar 32 sobre 1 elevado a 1. Isso é igual a x. 32 é 2 à quinta, né? Então aqui a gente vai ter log de 2 à quinta na base 2 é igual a x. Agora uma dica aqui. Se você tem log, né, de A elevado a x na base B e esse B elevado a y, isso aqui é a mesma coisa que x dividido por y vezes log de A na base B, tá? Isso adianta o cálculo. Então, nesse caso aqui, o expoente 5 é dividido pelo expoente 1. Aqui tem o expoente 1. Então, a gente vai ter 5 dividido por 1 vezes log de 2 na base 2, isso é igual a x. A gente sabe também que o log de coisas iguais, né, de A na base A, isso é igual a 1. Claro, desde que esse A ele seja maior do que zero e esse A não seja o número 1, tá? Então aqui, log de 2 na base 2 vai dar 1. Então esse resultado aqui vai ficar 5 sobre 1, 5, vezes 1 é igual a x e x é igual a 5. Bom, x é igual a 5, não tem restrição nenhuma, então tomamos esse valor aí, tá? X é igual a 5. Agora vamos à segunda parte aqui. Log 256 na base y é igual a 4, tá? Então eu vou tirar aqui. Acabei tirando a condição de existência, né? Deixa eu colocar a condição aqui. De novo, condição de existência é y maior do que 0 e y diferente de 1, tá? Então, vamos lá. A gente tem agora log de 256 na base y é igual a 4. Passando esse y para o outro lado por definição, a gente vai ter 256 é igual a y elevado à quarta. Bom, o y tem que ser positivo, tá? Fatorando esse 256, a gente vai ter 2 à oitava, isso é igual a y à quarta. Ora, aqui a gente tem 2, 8 é 2 vezes 4, isso é igual a y à quarta, tá? Aí a gente pode tirar esse expoente 4, né? Deixando assim, ó, 2 ao quadrado elevado a 4, y à quarta. Por comparação, o expoente 4 já é igual ao expoente 4, então o y é igual a mais ou menos 2 ao quadrado, tá? Aí a gente, porque o expoente é pai, tem que colocar mais ou menos. Aí a gente vai ter aqui y é igual a mais ou menos 4.
Porém, o y ele precisa ser positivo. Então, o negativo não serve para a gente. E diferente de 1. Então, nesse caso aqui, como o y ele precisa ser positivo, então o y, na verdade, ele é igual a 4. Igual a 4. E aí nós temos 4, passou nas condições de existência, ele quer a soma. X mais y. X mais y é igual, o x é 5, o y é 4, então x mais y é igual a 9, tá? E 9 a gente encontra na letra D. Se o log de 2,36 é igual a 0,3729, então o antilog de 3,3729 é quanto? Pessoal, só para lembrar, o que é o antilog, né? Quando a gente encontra o antilog numa prova, vamos imaginar aqui o antilog de A na base B é igual a X. Um exemplo, antilog de A na base B é igual a X. Isso é a mesma coisa que, vamos trocar de posição esses dois camaradinhos aqui, ó. Trocando os dois de posição, nós vamos ter o log de x, tá? O log de x na base B é igual a A. Então, quando a gente tem um antilog, a gente iguala isso a um valor qualquer, no caso aqui eu igualei a x, e a gente troca de posição o logaritmando do antilog com x. E aí o x passa a ser o logaritmando do log, e o A, então, fica sendo o expoente, tá? Então, vamos resolver a nossa questão. A gente tem aqui o antilog de 3,3729 é igual a x, tá? Não sei o valor. Então, a gente vai trocar esses dois aqui de posição. Então, a gente vai ter o log de x, tá? É igual a 3,3729. Observe que 3,3729 é a mesma coisa que 3 mais 0,3729. Observe que 0,3729 está aqui, ó. Então, coloca aqui, ó, o log de 2,36. Log de 2,36. A gente vai ter isso aqui. Log de x é igual a 3 mais log de 2,36. Agora vamos passar esse log para perto desse log. A gente vai ter isso aqui. Log de x menos log de 2,36 é igual a 3. Ora, aqui a gente tem uma diferença de dois logs. Nós sabemos que quando a gente tem o log de A numa base qualquer, menos o log de C na mesma base, a gente vai ter o log de A dividido por C naquela base B, tá? Então aqui a gente vai ter log, esse caso aqui, ó, log de x dividido por 2,36 é igual a 3. Ora, por definição, essa base aqui, que é 10, ela passa para o outro lado, né? Elevando ali o 3 é o expoente. Então a gente vai ter isso aqui, x sobre 2,36 é igual a 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira dá 1000. Então vai ficar x sobre 2,36 é igual a 1000. Ora, 2,36 pode passar multiplicando, né? Então a gente tem x é igual a 1000 vezes 2,36. E aí, ao multiplicar por 1000, a vírgula anda 3 casinhas para a direita. Então ela vai andar aqui 36 e um 0, 2.360. Como a gente queria saber qual é o valor de x, que é o antilog, ele vale 2.360. E 2.360 a gente encontra na letra C. Resolvendo o sistema, aí está aqui o sisteminha, log de x na base 2, mais log de y na base 4 é igual a 4, x vezes y é igual a 8. Obtemos a solução dada abaixo. Pessoal, a solução, vocês podem observar pelas alternativas, elas se apresentam assim, né? X e y como par ordenado, tá bom? Então vamos procurar o valor de x e o valor de y. Antes de começar, condição de existência, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, condição de existência. Esse x tem que ser maior do que 0, porque ele é logaritmando, né? Esse y também precisa ser maior do que 0. Bom, essas são as condições. Agora vamos resolver o problema. Antes de resolver a questão, vamos igualar essas bases, né? Porque a gente sabe que
o log de um número na base B mais um log de um outro número na mesma base B é igual ao log do produto dos logaritmandos naquela base B. O problema é que a base tem que ser a mesma, tá? Nesse caso aqui, a base aqui é 4 e a base aqui é 2, apesar de ter uma soma. Então, vamos trabalhar esse 4 aqui, transformando ele numa base 2, tá? Então, vai ficar assim. Log de x na base 2 mais log de y 2 ao quadrado, que é 4, tá? Isso é igual a 4. Esse expoente 2, ele vem aqui para frente invertido, né? Ele vem invertido. Então, vai ficar assim, log de x na base 2 mais 1 sobre 2 vezes log de y na base 2 é igual a 4. Se transforma no expoente do y. Então, vai ficar assim, log de x na base 2 mais log de y elevado a 1 sobre 2, também na base 2, isso é igual a 4. Agora, usando essa propriedade, a gente vai ter log na base 2 do produto x vezes y elevado a meio, tudo isso é igual a 4. Agora, por definição, esse 2, né, vai aqui para baixo do 4, então a gente vai ter o seguinte, x vezes y elevado a meio é igual a 2 elevado a 4. Isso vai ser igual, então, a x vezes y elevado a meio igual a 16. Bom, então essa parte de cima é x vezes y elevado a meio igual a 16. E nós temos a parte de baixo. Então vamos montar um novo sisteminha aqui. Vai ficar x vezes y elevado a meio igual a 16 e x vezes y igual a 8. Como não tem soma, tudo é produto, a gente pode dividir. Então vamos dividir a equação de cima pela equação de baixo. Vai ficar assim, x vezes y elevado a meio dividido por x vezes y é igual a 16 dividido por 8, tá? O x corta com x, né? Aqui a gente pode eliminar. E aí a gente vai ter, repete a primeira, que é y, pega meio, tira aqui 1, né? Usando a propriedade ali das potências, e 16 por 8 dá 2. Aqui a gente vai ter menos meio, né? Vai ficar negativo. Isso é igual a 2. Bom, vamos inverter essa base, trocar o sinal do expoente. Então vai ficar assim, 1 sobre y, tudo isso aqui elevado a meio, é igual a 2. E aí a gente pode colocar esse meio aqui, sendo o expoente do y, ou podemos multiplicar aqui por 2 e por 2, o expoente por 2 desse lado, e multiplicar o expoente por 2 do outro lado. Tanto faz. Então, a gente pode jogar isso aqui assim, ó, 1 sobre y elevado a meio é igual a 2, tá? Sem problema nenhum. Ou a gente pode inverter, multiplicar aqui em cima o expoente, ou isso aqui seria uma outra saída, tá? A gente pode multiplicar o expoente aqui por 2, ó. Vamos lá. Então eu estou multiplicando meio por 2 para ficar 1, e estou multiplicando 1 por 2. Isso é possível. Vamos resolver essa daqui então. Passando 2 para cá, a gente vai ter 1 sobre 2 igual a y elevado a meio, né? Elevando tudo ao quadrado, a gente vai ter 1/4 aqui é igual a y. Do lado de lá, se a gente multiplicasse por 2, vai ficar 1 sobre y é igual aqui a 2 ao quadrado, 4. Invertendo, né? Invertendo aqui vai dar y, invertendo lá vai dar 1/4. Observe que o resultado é o mesmo. Agora que a gente tem o y, 1/4, vamos descobrir o x, tá? Podemos usar a segunda equação porque ela é mais simples, tá? E aí o y vale 1/4 já. Vou tirar aqui. E a gente vai ter então x vezes y é igual a 8, y vale 1/4, é igual a 8, passo 4 para lá multiplicando, 4 vezes 8, 32, x vale 32. Então, como a gente quer uma solução com x e y, então o x vale 32 e o y vale 1/4. Essa solução, ela está na letra 32, 1/4, na letra A. Na figura abaixo, tem uma figura aí. A curva representa o gráfico da função
y igual a log de x. Então, esse gráfico aqui é da função y igual a log, tá, de x. E aí ele continua assim, para x maior do que zero, que é a condição de existência aqui do x, assim, a soma das áreas das regiões achuradas é igual a quanto? Então ele quer a soma daquelas duas regiões ali, S1 mais S2. A gente observa que S1 e S2 são retângulos, tá? E aí para calcular a área de um retângulo é bem tranquilo, é só a gente pegar a base e multiplicar pela altura. Então vamos descobrir a área 1, que é, né, do primeiro retângulo aqui. Ora, a base dele é 3 menos 2. Então, aqui a gente vai pegar a base 3 menos 2. E vamos multiplicar pela altura. A altura dele é dada aqui, ó. Se a gente tivesse esse valor aqui e esse valor aqui, era só diminuir. O de cima menos o de baixo vai dar a altura pra gente. Mas como ele deu a lei, e o valor de x é o valor que está aqui no eixo, né, das abscissas, então a gente vai colocar o 2 aqui. Quando colocar o 2, esse pontinho aqui vai representar o log de 2, que é a imagem do 2 através dessa lei. E aí agora a gente vai pegar o 3 e também jogar na lei. Vou colocar aqui, ó, 3 no x, então aqui vai ser o log de 3. Observe que o log de 3 menos o log de 2 vai dar a altura aqui, ó. Então a altura é o log de 3 menos o log de 2. Tá? Eu já vou adiantar aqui e já vou calcular o log de 4, né? Colocando o 4 no lugar do x, a gente já vai achar esse pontinho aqui, log de 4, tá? Então, vamos lá. A área 1 é igual, 3 menos 2 vai dar 1, e log de 3 menos log de 2, tá? Tendo um parênteses aqui, opa, faltou um 2. Então, a área 1 é o log de 3 menos o log de 2, tá? A gente pode deixar assim, não tem problema nenhum não. Agora vamos calcular a área 2. A área 2 é igual à base do retângulo, a base é 4 menos 3, tá? Vezes a altura. A altura é o log de 4 menos o log de 3, que seria essa alturazinha aqui, ó. Log de 4 menos log de 3. Então, a área 2 é igual. 4 menos 3 dá 1. 1 vezes qualquer coisa é o que está do outro lado. Então, aqui vai ficar log de 4 menos log de 3. Ora, a soma dessas duas áreas é... Vamos lá. Log de 3 menos log de 2 mais log de 4 menos log de 3. Observa que o log de 3 menos o log de 3 dá 0. Então a gente pode tirar esses dois aqui. Então a gente tem log de 4 menos log de 2. Ora, mas a gente sabe que na diferença é só dividir os logaritmandos. Então aqui a gente vai ter log de 4 dividido por 2. Só pegar 4 e dividir pelo 2. 4 dividido por 2 vai dar log de 2. Então, a soma que ele pediu, o resultado é log de 2. E log de 2 a gente encontra na letra A. Então, é isso aí. O valor inteiro de x, né? Tal que o dobro do seu logaritmo decimal. O dobro do seu logaritmo decimal. 2 vezes o log do seu logaritmo de x decimal na base 10, né? O dobro do seu logaritmo decimal. Tenha uma unidade a mais, ou seja, é igual a uma unidade a mais que o logaritmo decimal, na base 10 no caso, de x mais 11 sobre 10. Então ele quer saber qual é o valor de x, tá? Agora lembrando, né, antes de começar qualquer problema de log, tem que trabalhar aí a condição de existência. Nesse caso aqui, ó, a condição de existência é esse x, ele é maior do que 0, e esse cara aqui, x mais 11 sobre 10, também é maior do que 0, tá? A gente não precisa, nesse problema aqui, resolver isso daqui, montar intervalo, perceber qual é
um intervalo comum, né? Fazer interseção e tal. Não precisa aqui. A gente vai trabalhar aqui para resolver a questão e testar os valores no final, que é mais fácil. Então vamos lá. Observe que esse 2 ele pode voltar como expoente do x. Então, usando a propriedade, a gente vai ter isso aqui. Log de x ao quadrado, né, na base 10. Não precisa colocar o 10, né? Isso é igual a 1 mais log de x mais 11 sobre 10, tá? Na base 10 aqui. Observa que o 1 ele pode se transformar num log na base 10 ou num log na base qualquer. Como a base aqui é 10, vamos transformar esse 1 no log na base 10. Vai ficar assim, log de x ao quadrado é igual. Toda vez que a gente quer transformar um número em log, é só multiplicar ele pelo log que a gente quer, ó, com números iguais aqui, ó, 10 na base 10, tá? Isso aqui é 1 e não altera em nada. Mais log de x mais 11 sobre 10. Bom, aqui a gente tem uma soma de logs de mesma base. Então, nós podemos multiplicar seus logaritmandos. Vai ficar assim, log de x ao quadrado é igual log, esse 1 vezes, né? Então, fica log de 10 na base 10. Vamos multiplicar esse 10 por aquele logaritmando lá, x mais 11 sobre 10. E tudo isso está na base 10, tá? Aqui, ó, base 10. Aqui também está na base 10, tá? A gente não coloca, né? Não precisa colocar a base 10. Agora, como a gente tem aqui log na base 10 igual a log na base 10, então a gente vai igualar os logaritmandos. Nós vamos ter x ao quadrado é igual a 10 vezes x mais 11 sobre 10. Isso aqui, ó. Agora vamos multiplicar aqui e vai cair numa equação de segundo grau. Vai ficar assim, x ao quadrado é igual a 10x mais 10 vezes 11 décimos, corta, né? Vai ficar, corta o 10 com 10 aqui. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 10x mais 11. Passa todo mundo para o lado de cá, vai cair numa equação de segundo grau. Então vai ficar x ao quadrado menos 10x menos 11 é igual a 0. Bom, a gente pode resolver por básica, mas podemos também tentar por soma e produto, né? Então vamos lá. x1 e x2. Procuramos dois números cujo produto seja menos 11 e cuja soma seja 10. Então, produto que dá menos 11, poucos produtos dão menos 11, né? Então, aí, menos 1 e 11, por exemplo. Menos 1 vezes 11 dá menos 11. E menos 1 mais 11 dá 10. Então, esses dois números são raízes dessa equação aqui. Bom, agora, pela condição de existência, x tem que ser maior do que 0. Então, observe que esse aqui não convém, tá? Então, esse aqui, ó, não convém porque x é maior do que 0. Então, ele não serve pra gente. Agora, 11. 11 é maior do que 0, ok. Esse aqui passou na primeira e tem que passar na segunda, tá? 11 mais 11 sobre 10 dá um número maior do que 0? Dá, né? Porque 11 é maior do que 0 e 11 sobre 10 também é. Então, passa nas duas. Tem que testar em todas as condições de existência. Bom, x é igual a 11, x é a nossa solução e é o número que ele procura. Então, a resposta aí é 11, e 11 a gente encontra na letra D. A equação log, aí tem essa expressão toda aqui, né? 9 elevado a x menos 1 mais 7 na base 2 é igual a 2 mais log de 3 elevado a x menos 1 mais 1, também na base 2, possui duas raízes positivas, duas raízes negativas, duas raízes simétricas, ou uma raiz, ou uma única raiz. Então, vamos resolver essa questão. Primeiro, antes de trabalhar, condição de existência, tá? Porque a gente tem variável aqui no logaritmando ou na base, no caso aqui no logaritmando. Então, a condição de existência aqui no final a gente testa, tá? 9 elevado a x menos 1 mais 7, isso tem que ser maior do que 0, tá? E vai ser, né? Porque não tem expoente que troque sinal do 9, né? Então, isso aqui sempre vai ser positivo. E aqui, do mesmo jeito, né? A gente vai ter 3 elevado a x menos 1 mais 1, isso também precisa ser maior do que 0, e vai ser, né? Porque não tem expoente que troque o sinal do mais 3, no caso. Então, aqui vai dar positivo, mais positivo vai continuar positivo. Então, os valores encontrados serão soluções, tá? Então, vamos lá. Para resolver isso daqui, observe que a base aqui, 2 e 2, tá igual. Vamos jogar o 2 também na base 2, tá? Então, vai ficar assim, log na base 2 de 9, x menos 1, mais 7, tá? Isso é igual a 2 vezes... Como eu quero jogar na base 2, eu vou multiplicar por log
na base 2 do número 2, tá? Então aqui tem que ficar igual. Como eu quero jogar na base 2, vou colocar a base 2 aqui e o logaritmando também vai ser 2. Mais log 2 na base 2, 3 elevado a x menos 1 mais 1. Bom, agora está todo mundo na base 2, vamos voltar esse 2 aqui, né? Vamos jogar ele aqui em cima. Então a gente vai ter log de 9 elevado a x menos 1 mais 7. Isso aqui é igual a log na base 2 de 2 elevado a 2 mais log na base 2 de 3 elevado a x mais 1 mais 1. Bom, como a gente tem logs de mesma base e é soma, vamos transformar em produtos de logaritmando. Então a gente vai ter isso aqui, log na base 2 de 9x menos 1 mais 7. Isso aqui é igual a log na base 2, multiplicando aqui, ó, 4, que vai ser o resultado aqui, vezes 3 elevado a x menos 1 mais 1. Bom, como a gente tem log na base 2 e log na base 2, as bases são iguais, vamos igualar os logaritmandos. Vai ficar 9 elevado a x menos 1 mais 7 é igual a 4 vezes 3 elevado a x menos 1, parênteses aqui, né, mais 1. Bom, vamos multiplicar esse 4 aqui dentro, a gente vai ter 9x menos 1 mais 7, isso é igual a 4 vezes, distribuindo aqui 3 vezes, 3 elevado a x menos 1, e 4 vezes 1 vai dar 4. Tá? Vamos tirar 4 dos dois lados, né? Tirando 4 aqui fica 3, tirando 4 aqui fica 0. E a gente percebe aqui, ó, que esse 3 elevado a x ele vai aparecer aqui também, tá? Então, vamos dar uma arrumada aqui. Vai ficar 9 elevado a x dividido por 9 elevado a 1, né? Por causa desse expoente 1 negativo que está embaixo, né? Mais 3 é igual a 4 vezes 3 elevado a x sobre 3. Agora, observa que aqui a gente tem 3 e aqui também tem 3, tá? Então, aqui vai dar 3 ao quadrado elevado a x sobre 3 ao quadrado mais 3. Isso é igual a 4 vezes 3 elevado a x sobre 3. Observa que o expoente 2 ele é comum. Então, a gente pode tirar esse expoente 2 e colocar esse x aqui dentro, tá? Vamos colocar o x aqui, tirar o 2. Como o 2 vai ficar comum, a gente vai colocar o expoente 2 fora. Vai ficar assim. 3 elevado a x, tá? Tudo isso sobre 3. Tudo isso elevado a 2, ó. Então, eu troquei esses dois de posição. Como o 2 fica comum, em cima e embaixo, eu tirei ele. Mais 3 é igual a 4 vezes 3, que não precisa do parênteses, 3 elevado a x sobre 3. Observe que 3 elevado a x sobre 3, ele tem nos dois lados, né? Vamos fazer uma mudança de variável aqui, usando 3 elevado a x sobre 3, e vamos chamar de a, tá? Então vai ficar assim, a ao quadrado mais 3 é igual a 4a. Passando o 4a para o lado de cá, a gente vai ter o seguinte, vai ter a ao quadrado menos 4a, que passou para cá, mais 3 é igual a 0. A gente caiu numa equação segundo grau. Aí a gente pode resolver por Bhaskara ou tentar sumir produto. Eu vou tentar sumir produto, tá? A1 e A2. Eu quero dois números cujo produto dê 3 e a soma dê 4. 3 e 4. Então, se eu pegar 1 e 3, 1 vezes 3 dá 3. E 1 mais 3 dá 4. Então, são as duas raízes para a equação segundo grau. Mas a gente não quer o A. A gente quer o x. Então, agora a gente vai pegar 3 elevado a x sobre 3 igual a A. Vai ficar assim. 3 elevado a x sobre 3 é igual a A. O A é 1. Tá? Vamos passar esse 3 para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 3, né? Então, aqui a gente vai ter 3 elevado a x é igual a 3. Bom, usando aí exponencial, a gente tem bases iguais e expoentes também iguais, né? Então, x é igual a 1. Tá? Como não precisa testar, né? Porque vai dar positivo, né? A gente já tinha visto lá no início. Então, x igual a 1 é uma solução. Vamos procurar outra. A gente tem também aqui 3 elevado a x sobre 3, que é o A, vale 3. Ora, passando esse 3 para o outro lado, vai multiplicar 3 vezes 3, vai dar 3 ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui 3 elevado a x é igual a 3 ao quadrado.
Ora, de novo, o exponencial, né? Bases iguais, expoentes iguais. Então, x é igual a 2. Então, essa seria uma outra solução, porque também vai passar aqui na condição de existência. O que ele pede nessa questão é o seguinte: as duas raízes são o quê? Positivas? Um é positivo e 2 é positivo, então é a letra A. A B seria duas raízes negativas, não é o caso. Raízes simétricas. Simétricas é quando a gente tem uma positiva e outra negativa, a soma é 0, né? Não é o caso. Uma única raiz também é falso, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. Sendo A maior do que 0 e A também diferente de 1, o conjunto solução da equação 10 elevado a log na base A, né, de x ao quadrado menos 3x mais 2, é igual a 6, também elevado a log, que está na base A, do número 10. Está contido no conjunto, aí tem que achar a solução e procurar qual o conjunto que contém a solução ou as soluções, né? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui, ó, é a condição de existência desse log aqui. Porque ele tem logaritmando aqui com variável, né? O A ele já deu a definição do A. O A é maior do que 0 e o A é diferente de 1. Já criou a condição do A. Agora, a condição de existência aqui do logaritmando é x ao quadrado menos 3x mais 2 tem que ser maior do que 0, tá? Isso é a condição de existência. Nós não podemos começar o problema sem marcar isso, tá? Tem que deixar anotadinho em algum lugar. Se chegar no final lá, esquece e passa batido ali, às vezes tu pega um valor que não pode ser usado. Então lá, para resolver isso daqui é o seguinte: eu tenho uma base 10 e uma base 6. Não dá para igualar as duas bases, né? Então isso aqui é uma exponencial e trabalhando com log aí no expoente. Então não dá para igualar 10 e 6. A gente tem que jogar log dos dois lados. Aí qual é o log que a gente vai jogar? A gente pode jogar, tá? Qualquer um dos dois dá certo. A gente pode jogar log de 10 na base 10 e log na base 10 dos dois lados. Ou a gente pode jogar log na base 6 dos dois lados. Ou seja, a gente vai usar esse 6 como base do log ou a gente vai usar esse 10 como base do log. Bom, vamos usar o 10 então. Vamos jogar um log na base 10 aqui do lado de cá, tá? Mas poderia ser na base 6 também. Se vocês quiserem depois testar, não tem problema nenhum. Olha lá, joguei um log na base 10 do lado de cá. Agora eu vou jogar o mesmo log do outro lado, tá? Log na base 10 e aí eu vou repetir o que está lá. Tá? Então eu joguei log dos dois lados, na base 10. Poderia ser log na base 6, não tem problema nenhum. Bom, agora usando a propriedade do log, isso daqui é um expoente do 10. Ele passa multiplicando. Então vai ficar assim, log na base A de x ao quadrado menos 3x mais 2 vezes log de 10 na base 10. Isso aqui, o 10 tem um expoente. Do lado de que a gente vai ter log de 10 na base A, que é o expoente do 6, vezes log de 6 na base 10, tá? Aí do lado de cá, log de 10 na base 10 dá 1. Então a gente vai ter log de x ao quadrado menos 3x mais 2, tá? Na base A. Isso é igual. Agora aqui a gente pode fazer uma mudança de base, né? Para cortar esse 10 com esse 10 aqui, ó. Vai ficar log de 10, né? Sobre o log de A. Tá? A gente pode deixar na base 10 aqui, não tem problema nenhum. É só para cortar esse 10 aqui, ó. E agora o log de 6 sobre o log de 10, tá? Eu fiz uma mudança de base para poder cortar esses dois aqui, ó. Tá? Eu poderia ter cortado direto aqui, ó. Mas aí é bom conhecer antes esse esquema para poder cortar ali, não tem problema nenhum. Vai sobrar aqui log na base A, tá? De x ao quadrado menos 3x mais 2. Isso aqui. E do lado de cá vai sobrar log de 6 sobre log de A. Tá? Como a divisão é na mesma base, a gente pode jogar de novo na base A. Vai ficar assim, log na base A de x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a log de 6 na base A. Como as bases são iguais e a condição já está montada aqui, né? Nós podemos eliminar os logs. Então vai sobrar isso aqui, x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a 6. Passo 6 para o lado de cá e cai numa equação de segundo grau. X ao quadrado menos 3x menos 6 mais 2 menos 4. Aí nós caímos numa equação de segundo grau, é simples, né? Vamos tentar resolver por soma e produto. x1 e x2.
Estamos procurando dois números cujo produto seja menos 4 e cuja soma seja 3. Então, menos 4 e 3. Vamos pegar menos 1 e 4 aqui. Ó. Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. E menos 1 mais 4 vai dar soma 3. Então tá ok, são aqueles dois valores ali. Mas esses dois valores a gente tem que testar na condição de existência para ver se passa. Se passar, são raízes. Se não passar, a gente exclui. Então vamos lá, testando x igual a menos 1 nas condições de existência. A gente vai ter aqui, ó, menos 1 ao quadrado, ó, menos 3 vezes menos 1, mais 2, e temos que verificar se isso é positivo. Não precisa nem fazer o cálculo, né? Porque aqui vai dar positivo, esse aqui, menos vai dar mais, vai dar positivo, então positivo dá positivo, mais positivo, tudo é positivo, e positivo é maior do que zero, então menos 1 é a solução, tá? Isso aqui tá ok, tá dentro. Agora vamos testar x igual a 4, tá? Vamos lá, então vai ficar aqui 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4, tá? Mais 2, a gente tem que ver se dá maior que zero. Vamos ver. 4 ao quadrado, 16, né? Aqui vai dar menos 12. 16 menos 12 dá positivo, dá 4. E 4 mais 2 dá 6, e 6 é maior que zero. Então passou aqui também. Isso aqui também é a solução, resposta. Aí ele pergunta qual é o conjunto que tem essas soluções. Menos 1 e 4. Menos 1 não tem na A. Menos 1 tem na B, mas o 4 não tem na B. Na C tem o menos 1 e também tem o 4. Então é a letra C. Seja log de 2 igual a 0,301. Efetuando-se 50 elevado a 50, vamos obter um valor, cuja quantidade de algarismos desse valor é... Então ele quer saber quantos algarismos tem 50 elevado a 50. Então vamos resolver isso assim, né? Vamos lá. A gente não sabe qual é o resultado de 50 elevado a 50, né? A gente só tem o log de 2 para usar. Então vamos chamar log, aliás, 50 elevado a 50, vamos chamar de um valor x, que a gente gostaria de saber qual é esse valor. Bom, como a gente tem que aplicar log, né? Não tem o que fazer aqui. Vamos jogar um log na base 10 dos dois lados, tá? Então a gente vai ter isso aqui. Log na base 10 dos dois lados ficaria assim. 50 elevado a 50 aqui, isso é igual a x aqui, tá? Então eu estou aplicando log na base 10, porque é conveniente aqui usar o log na base 10, porque ele deu log de 2 na base 10. Esse 50, ele vira, ele vem para frente aqui, multiplicando, né? Usando a propriedade. Isso aqui vai ficar log de x. Agora, 50, ele é 100 dividido por 2, né? 50 é 100 dividido por 2. Então a gente poderia pensar assim. Log, para ficar mais fácil, tá? De 100 dividido por 2, vai dar 50, é igual a log de x. Log de 100 sobre 2 é log de 100 menos log de 2. Então a gente vai ter isso aqui. 50 log de 100 menos log de 2. Isso é igual a log de x, na base 10, tá? Agora, log de 100 na base 10 dá 2, porque 100 é 10 ao quadrado. Se quiser fazer um pouquinho mais lento, faz assim, ó. Log de 10 ao quadrado, ó, menos log de 2 é igual a log de x. Isso aqui vai dar 50 vezes. Ora, aqui vai dar 2 vezes log de 10 na base 10. Então vai ficar 2 vezes log de 10 na base 10. Esse log de 10 na base 10 dá 1. E o log de 2 ele deu 0,301. 0,301. Isso aqui é igual ao log de x. Ora, aqui a gente vai ter 50 vezes 2 menos 0,301. Isso é igual ao log de x. Antes de subtrair, vamos multiplicar. É mais fácil, né? 50 vezes 2 dá 100, ó. Menos 10 vezes... Porque aqui é 5 vezes 10, né? 50 é 5 vezes 10. 10 vezes 0,301 dá 3,01. 3,01 vezes 5, que é o que vai dar aqui, vezes 5, a gente vai ter 15,05. 15,05, isso é igual a log de x. Subtraindo aqui, ó, se aqui fosse 15, apenas 15, ia dar 85.
Mas como tem que tirar um pouquinho aqui ainda, que é o 0,5, então vai dar um pouquinho menos que 85. Então vai dar 84,95, né? Isso é igual a log de x na base 10. Agora observa que essa base 10, por definição, ela passa para o outro lado, né? Então a gente tem aqui esse 10 aqui, ó, ele passa para cá. Então vai ficar 10 elevado a 84,95 é igual a x. Observa que x é o valor que a gente colocou no início. X. Então, x é 10 elevado a 84,95. Ele quer saber quantos algarismos tem esse número, né? Aí a gente fica na dúvida, né? Porque como calcular isso? Só que a gente tem como colocar esse 10 elevado a 84,95 entre dois números, que é o 10 elevado a 85, que com certeza é maior, e o 10 elevado a 84. Então, o 10 elevado a 84,95, com certeza ele é maior que 10 elevado a 84 e é menor que 10 elevado a 85. Ora, quantos algarismos tem esse aqui? Bom, a quantidade de zeros são 84 zeros, mais o algarismo 1. Então, a quantidade de algarismos aqui serão 85 algarismos. 85 algarismos, né? E aqui a quantidade de algarismos vão ser 85 zeros mais um algarismo. Então vão ser 86 algarismos. Como é que eu estou percebendo isso, pessoal? É porque quando você tem, por exemplo, 10 elevado a 2, você tem 100. 2 zeros, tá? Que é o expoente, mais um aqui, 3 algarismos. Se você colocar 10 à terceira, você vai ter 1000. Você percebe que 3 zeros é o expoente e com um aqui, o outro algarismo, seriam 4 algarismos aqui. Então você sempre vai ter um algarismo a mais, tá? 84 aqui vão dar 85, 84 expoentes vão dar 85 algarismos, 85 expoentes vão dar 86 algarismos. Bom, esse número não chega a 85, então ele não tem 86 algarismos. Logo, ele tem 85 algarismos. A resposta é essa daqui, ó. Como ele não chega lá, então ele está antes ainda. Como a quantidade de algarismos é uma quantidade inteira, e aqui é 85 e lá é 86, esse cara aqui só pode ter 85, porque ele está entre os dois, tá? 85 algarismos é a solução, e a solução está na letra A. Todo número real positivo pode ser escrito na forma 10 elevado a x. Tendo em vista que 8 é aproximadamente, né, ele coloca aqui que 8, ele é aproximadamente 10 elevado a 0,90, então o expoente x está o quê? 125 é igual a 10 elevado a x? Então, aproximadamente quanto, né, esse expoente x? Eu vou resolver essa questão de duas maneiras para vocês. Eu vou usar exponencial e vou usar log, tá? Então, vamos resolver primeiro com exponencial, tá? Então, vamos lá. Por exponencial, a gente poderia pensar assim. 125, pessoal, 125 é 5 à terceira, tá? 125 é 5 à terceira, isso é igual a 10 elevado a x, tá? Só que 5 à terceira, se você multiplicar por 2 vezes 2 vezes 2, tá? E dividir por 2 vezes 2 vezes 2, você não altera o resultado, né? Não é isso? Só que quando você multiplica por 2 vezes 2 vezes 2, você multiplica por 2 à terceira. Então você tem 5 à terceira vezes 2 à terceira sobre 2 à terceira é igual a 10 elevado a x, tá? Aí aqui você vai ter 5 vezes 2 elevado à terceira sobre 2 à terceira, que é 8, não é isso? 8. Isso é igual a 10 elevado a x. Ora, aqui é 10 elevado à terceira. E 8 é 10 elevado a 0,9, né? Ele disse isso aqui, ó. E isso é igual a 10 elevado a x. Ora, observa que aqui a gente tem divisão de mesma base. Então a gente vai repetir a base, tá? E subtrair o expoente. 3 menos 0,9. Isso é igual a 10 elevado a x. 3 menos 0,9 vai dar 2,1. Isso é igual a 10 elevado a x. Bases iguais, expoentes iguais, exponencial. Então, x é igual a 2,1. Então, esse é o valor do x que ele pede aí, aproximadamente 2,1. Resolvendo isso aqui usando log, ficaria assim, né? A gente tem que 125 é igual a 10 elevado a x.
Vamos jogar log dos dois lados. Log na base 10, tá? Então vamos jogar aqui log na base 10 do lado de cá e log na base 10 do lado de lá. A gente vai ter aqui 125 igual a 10 elevado a x, tá? Agora, observa que 125, de novo, é 5 à terceira. A saída boa aqui, pessoal, é transformar esse cara aqui numa potência de 10. Como ele é 5 à terceira, é só multiplicar por 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso a gente tem que estar atento em prova, tá? Então, 125 é 5 à terceira. Vou multiplicar por 2 à terceira e dividir por 2 à terceira, tá? Porque aí a gente não altera o resultado. Isso é igual a log de 10 elevado a x. Observa que aqui a gente vai ter log 5 vezes 2 dá 10, de 10 ao cubo sobre 2 ao cubo, que é 8, tá? Isso aqui é igual a log de 10 elevado a x. Aqui vai dar uma diferença de log, né? Vai dar log de 10 à terceira menos log de 8. Isso é igual ao x vem multiplicando, né? Log de 10. Observa que o 8, ele disse que é 10 elevado a 0,9. Então a gente vai usar isso. Aqui a gente coloca o 3 para frente, ó, fica 3 vezes log de 10 na base 10, menos, aqui vai dar log de 10 elevado a 0,9, que é o que ele dá aqui, o 8. E isso aqui é igual a x vezes o log de 10 na base 10, que é o x, tá? Aqui vai ficar só o x. 10 na base 10, log de 10 na base... é 1, né? Vai sobrar o x. Log de 10 na base 10, de novo, aqui vai dar 1, então vai sobrar 3, né? Então aqui a gente tem 3, menos o 0,9, né? Porque ele vem para frente multiplicando, vai sobrar log de 10 na base 10 de novo. Log de 10 na base 10 é 1, então vai ficar 0,9. Isso é igual a x. E aqui a gente vai ter 2,1 é igual a x de novo, tá? Então, essa é a resposta. Essa resposta vocês vão encontrar na letra B. Então é isso, até uma próxima aula. Tchau!